Então, para explicar melhor, a gente sempre tem que repetir, ampliar, explicar melhor as coisas. E devo lhes falar do que se trata, de maneira mais detalhada, o que é esta consagração. Por que esta consagração? Esta consagração, ela já existia já antes de São Luís Guion de Montfort. Porém, foi São Luís que desenvolveu mais isso, tirou todas as suas consequências. De tal maneira que ele chamava isso de um verdadeiro segredo, algo de novo. Não era completamente novo, mas o desenvolvimento disto era realmente uma novidade. Na introdução do seu tratado, que eu recomendo que todos tenham e leiam, né, ele diz justamente que Nossa Senhora ainda não era suficientemente conhecida. E esta devoção estava destinada a isto, a fazer Nossa Senhora mais conhecida. E ela era essa devoção bem adaptada para a época que se abria naquele tempo. São Luís Guion estava no meio de muitos adversários, de muita perseguição. E a perseguição vinha de duas partes, sobretudo, dos jansenistas e dos protestantes. De fato, os jansenistas eram semi-protestantes. E se sabe que São Luís Guion morreu das consequências de um envenenamento feito certamente por protestantes em La Rochelle, que era justamente o centro do protestantismo na França naquele tempo. O protestantismo foi vencido depois de uma guerra muito sangrenta, muitos conflitos na França, eram chamados huguenotes, né? Mas ele conservou ainda certas praças, digamos assim, de força. E era o caso, sobretudo, de La Rochelle. Havia católicos, mas havia também protestantes. Naquele tempo, a religião não era brincadeira. E havia muito conflito. E São Luís Guion justamente procurou converter aquela gente, teve um papel muito importante, mas ele acabou sendo envenenado. Ele resistiu ao envenenamento, mas sabe como é? Às vezes um envenenamento ele não mata na hora, mas prejudica e a pessoa vai morrer anos depois em consequência daquilo. Ele morreu em consequência disso. E tanto os protestantes como os jansenistas tinham realmente uma grande aversão à devoção à Nossa Senhora. Os protestantes nem se falam. Os jansenistas, que eram realmente semi-protestantes, eles partilhavam mais ou menos as teses protestantes, e em particular com relação à graça, né, e o livre-arbítrio, e também com relação à obediência ao Papa, né, eles tinham muita tendência a separar a igreja, né, a separar a cidade de Roma, e isso era uma dificuldade, né, e de tal maneira que esses germes maus do protestantismo, do jansenismo, foram se desenvolvendo de tal maneira que se diz que a Revolução Francesa foi uma desforra do protestantismo. Uma desforra do protestantismo. Sobre novas formas. De fato, não foi o protestantismo que venceu na Revolução Francesa, mas foram as ideias, né, anti-romanas, anticatólicas, etc., que prevaleceram na Revolução Francesa. E, mais do outro lado, São Luís Guion de Maria de Montfort agia do lado católico e preparou, em grande parte, essa gente para a resistência que viria um século depois à Revolução Francesa, porque não se fala muito disso, mas depois da Revolução Francesa, logo depois, houve uma resistência muito forte na região da Vendéia, sobretudo. Essa resistência criou uma verdadeira guerra, foi guerra mesmo. E esse exército a favor da monarquia e contra a Revolução Francesa assumiu um tal poder, uma tal importância que chegou a ameaçar realmente a Revolução Francesa. Depois de muitas vai e vem de batalhas, etc., Napoleão conseguiu, fazendo acordo, reduzir essa gente. Mas fazendo acordo, foi acordo. Napoleão era um gênio de acordo, ele percebeu, ele deu liberdade religiosa para eles. Não, vocês podem praticar,
mas sob certas condições, e então dissolveu, porque uma parte passou por lá, a outra parte fez aquela confusão. Né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas antes, essas tropas da Revolução, elas cometeram verdadeiros genocídios. A Revolução Francesa foi verdadeiramente genocida com relação a esses revoltados da Vendée. Mandou matar. A gente tem provas dizendo para matar todo mundo, mulheres, crianças, tudo para exterminar. E se calcula mais ou menos 100 mil mortos. Ninguém fala isso por aí, né? Os 300 aí da ditadura mas os 100 mil que a Revolução matou, isso aí não se fala muito por aí. Bom, essa gente foi preparada justamente por São Luís Lyon. Porque anteriormente São Luís Lyon teve essa missão providencial de manter a resistência e de afervorar o catolicismo na França, em particular nessas regiões, e ele se valeu justamente dessa arma. Quer dizer, já que o protestantismo e o jansenismo tendiam a ir contra a mediação, e em particular contra a mediação de Nossa Senhora, então ele se aprofundou justamente nesse estudo, chegando a esta conclusão, de que a devoção de Nossa Senhora era fundamental para todo o católico. E ele tomou justamente as devoções que já haviam, né, as inspirações que Nosso Senhor colocava em várias pessoas piedosas para a devoção de escravidão, de consagração completa a Nossa Senhora, e ele fez realmente, sob a inspiração de Nosso Senhor, este método, que ele chama verdadeira devoção. Ele chama também o segredo de Maria. Então aqui é o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E ele diz, no livro mesmo, que este livro seria perseguido e os inimigos de Deus tentariam pôr no esquecimento esse livro, até colocando escondido em alguma arca. Ora, nós sabemos que esse livro só foi descoberto por um padre da companhia fundada por São Luís Lyon, 100 anos depois, ou mais de 100 anos, numa arca esquecido lá. Esse padre procurava material para fazer um sermão, achou esses manuscritos. Quando ele olhou, era do padre fundador, São Luís de Montfort. Ele estava esquecido lá numa arca, escondido durante mais de 100 anos. Toda uma verdadeira profecia que São Luís de Montfort fez, que ele não ia aceitar isso, porque justamente era muito contra o espírito revolucionário da época. Né? Eles não queriam saber de mediação, era uma espécie de protestantismo ou semi-protestantismo. Então, devemos explicar aqui o básico desse livro, desse tratado, a devoção que ele ensina. O princípio fundamental, no qual São Luís Lyon se baseia para ensinar essa devoção de escravidão à Santíssima Virgem, é o de que, por intermédio, eis aí a mediação, por intermédio da Santíssima Virgem, Nosso Senhor veio ao mundo. E por intermédio dela, ele deve reinar. Seria bom até todo mundo dedicou esse princípio. Essa é a disposição da providência divina. Nosso Senhor fez assim, ele agiu desta maneira. Não se trata de começar a achar com a nossa cabeça o que é melhor, que ele fizesse assim, fizesse diferente. Não, é como ele fez, é como a revelação nos mostra. Se trata de revelação, maneira de Deus agir. É como acontece de maneira semelhante com a Sagrada Escritura. Como é que Deus agiu? Nosso Senhor deu a Sagrada Escritura para cada um ler e tirar seu ensinamento? Ele poderia ter feito assim? Poderia ter feito isso. Mas o que é que se constata? Que os que pegam a Sagrada Escritura e leem pelo seu próprio critério, cada um faz a sua religião. E cada um pensa diferente de outra maneira. Então, não foi assim que Nosso Senhor quis. Pelos efeitos a gente conhece. Nosso Senhor colocou o magistério. Foi esse o modo de agir de Nosso Senhor. Ele poderia ter feito diferente, mas fez assim.
É assim que a gente tem que acatar. Assim também no caso da mediação de Nossa Senhora. Nosso Senhor poderia ter disposto de maneira diferente, ou seja, todos nós receberíamos as graças diretamente de Jesus Cristo. Alguém rezaria, não precisava ninguém rezar por ele também, né? Porque quem reza pelo outro faz o papel de mediador. Né? É uma mediação. Não precisava, ninguém reza por ninguém, está proibido. E cada um, não sei, Nosso Senhor apareceria para cada um e ensinaria a religião, porque também quem ensina a religião para o outro faz o papel de mediador, né? Ele está conduzindo a pessoa para Deus. Então também não precisaria nada disso. Nosso Senhor certamente apareceria para cada um e ensinaria a religião para cada um. E cada um teria a mesma religião e ensinaria, receberia as graças diretamente de Jesus Cristo. Ele poderia ter feito isso, mas claramente não é isso que ocorre. Nós vivemos no mundo sempre, no mundo há mediações. Nosso Senhor se serve de causas segundas. Ele é a causa primeira, claro. Tudo que nos vem, natural ou sobrenaturalmente, vem de Deus. Mas Nosso Senhor se serve de causas segundas. É evidentíssimo para a vida natural, onde tudo vem por causas segundas. Por que a gente está nessa casa? Porque outros doaram recursos para outros fazerem a casa, etc., com teto, tudo, a igreja, e por isso nós temos condição de ter aqui uma aula. Por quê? Porque houve uma mediação de outras pessoas. Assim para a vida sobrenatural. Nosso Senhor age da mesma maneira. Ele dá as suas graças, mas ele se serve de criaturas humanas. E isso ocorreu num grau insuperável, humanamente falando, no caso da Santíssima Virgem. E isso aparece da maneira mais clara, justamente, como está aqui no princípio fundamental. Por intermédio de Nossa Senhora, Nosso Senhor veio ao mundo. Como é que Nosso Senhor veio ao mundo? Na encarnação do Filho de Deus. Ele veio ao mundo ali. Foi ali que ele se fez homem. E ele se fez homem no seio da Santíssima Virgem. E não foi só questão de lugar, circunstância de lugar. Mas foi através de um consentimento voluntário de Nossa Senhora. Isso é muito importante. Quando o anjo apareceu, o anjo Gabriel, o anjo das grandes embaixadas, né? Ele veio com uma missão especialíssima. Ele não disse a Nossa Senhora, você vai ser, a senhora vai ser a mãe de Deus. E pronto, imediatamente, Nosso Senhor se encarnou, ela não teve nada a ver com isso. Não, absolutamente. Ele pede o consentimento de Nossa Senhora. Você pode até achar que deveria ser diferente, que Nosso Senhor deveria aparecer já um homem inteiro, seria mais triunfal, digamos assim, né? Nosso Senhor aparecer já como homem, ensinando as multidões o que é isso. Talvez muito fariseu pensasse isso, né? Nosso Senhor viria, aparecia direto como um grande general, ia vencer os romanos e pronto, muito bonito. Mas não foi assim. Não foi assim. Ele apareceu, ele pediu o consentimento a uma criatura. Uma criatura, é claro. Nosso Senhor já prevê as situações, era uma criatura especialíssima, mas era uma criatura. Um ser humano. Um puro ser humano. Com privilégios especialíssimos, mas uma criatura. Não era nem o caso do Nosso Senhor, que era Deus e homem. Não, Nosso Senhor é simplesmente uma mulher, um ser humano. Então, ele se serviu desse ser humano para nos dar todas as graças. Ele condicionou as graças ao consentimento voluntário de uma criatura humana. É evidente. Porque Nossa Senhora poderia ter dito não. Poderia ter dito. E se ela sendo concebida, Padre, isso não altera a liberdade dela. Mesmo porque ela não tinha obrigação nenhuma disso. Ela podia dizer não. Mas ela disse sim. Então, nesse sim de Nossa Senhora, nesse fiat, né, ela se tornou a medianeira de todas as graças que vieram com Jesus Cristo. Este é o plano de Deus. Nosso Senhor não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Mas se ele fez assim, essa é a disposição de Deus para nós. É o que se constata. E, portanto, São Luís Guion, a partir desta constatação, ele chega à conclusão de que, também, por intermédio de Nossa Senhora, ele deve reinar em nós. E como é que Deus reina em nós? Reina pela sua graça. Deus só reina pela sua graça em nós. Se nós estamos em pecado,
ele reinará pela sua justiça, porque os condenados estão sob o poder de Deus também, né? Mas aqui na terra eles ainda têm uma aparência de que Deus não reina, porque eles se rebelam. Mas nosso Senhor não, ele quer reinar já aqui. Ele quer reinar aqui para que nós possamos reinar no céu. E ele reina aqui por intermédio de Nossa Senhora. Conclusão, Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças para nós. E então vem a questão, porque na Sagrada Escritura, São Paulo diz que Nosso Senhor é o único mediador entre Deus e os homens. Então, justamente, o professor que gosta logo de ver aquilo ali, interpreta aquilo daquela maneira e pronto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então também não precisa a gente rezar por ninguém, né? É um pecado. Porque se a gente reza por outro, pede as graças por outro, a gente está sendo mediador. Então também está proibido, é pecado. Se a gente for lógico, tem que ser assim. E eles rezam tanto pelos outros, né? É ilógico isso. Quer dizer, só há um mediador entre Deus e os homens. É verdade. Mas este mediador é a chamada mediação de redenção. Porque foi Nosso Senhor que nos redimiu, mais ninguém. Pode haver uma cooperação, como no caso de Nossa Senhora, uma cooperação, porém, o Redentor é Nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo nos redimiu pelo seu sangue derramado na cruz. Esta é a mediação chamada de redenção. Foi Ele que estabeleceu a ponte que tinha sido destruída pelo pecado de Adão. Ele restabeleceu esta situação. E por isso ele é o mediador, o verdadeiro mediador de redenção. Mas ao lado, depois, submetido, depois dessa mediação necessária, existe a chamada mediação de intercessão. E são numerosos. É a chamada, são aqueles que intercedem por nós. Tanto vivos como mortos, santos, etc., rezam por nós. Todos os que estão em graças podem interceder pelos outros. Um pecador que reza pelo outro, ele não intercede. Não, porque ele não está em graça. Ele só pode obter graças para a sua conversão, sua própria conversão. Mas alguém que está em graça, ele intercede, pode interceder pelo outro. Essa é a chamada mediação de intercessão. E nessa mediação de intercessão, justamente, há essa mediação de Nossa Senhora especialíssima. Porque se trata de uma mediação universal, não particular. Como uma mediação que cada um que esteja em graça pode ter pelo outro. Se alguém reza pela conversão do outro, ele está fazendo uma intercessão. Muito pequena, muito fraquinha em geral, né? Mas é uma intercessão. Se um santo de um grau muito maior, ele pode ter uma intercessão muito grande, até a níveis milagrosos, né? Mas essa intercessão é sempre particular. Ela tem, em geral, força em determinadas condições ou em determinados lugares. É uma coisa curiosa. O caso curioso, por exemplo, que eu acho que eu já contei, de São Januário, né? São Januário, ele tem um poder fora do comum, uma intercessão fora do comum, mas é na região dele, em Nápoles. Lá, ele nasceu lá, ele foi bispo ali, então ele tem uma intercessão muito grande, de tal maneira que se comemora um milagre que ele fez no século XVIII, em que o vulcão, era o Etna, né? Ou era o Vesúvio? Acho que era o Etna. Estava em erupção. Ia arrasar Nápoles. Então, pegaram a relíquia do santo, levaram em procissão, né? Século XVIII. Quando chegou na beira do vulcão, o vulcão, tapou ali e acabou. E até hoje se comemora esse milagre. 200 anos depois se comemora, e todo ano da comemoração o sangue se liquefaz de São Januário. Se põe em contato, se aproxima o crânio dele, então o sangue se liquefaz. Isso tudo mostra na televisão, todo mundo vê, é um negócio impressionante. É um milagre que já com hora marcada, com dia e hora marcada. Milagre. Em comemoração desse milagre estupendo, em que se tapou a boca de um vulcão, já pensou? Mas é lá em Nápoles. Eu não sei se tivesse um vulcão aqui em Salvador, se invocasse São Januário, eu não sei, pode ser, mas não sei se teria a mesma eficácia. É o sangue dele que se liquefaz. Se liquefaz, exatamente. Em contato com, quando se aproxima, parece o crânio, então isso ocorre. Essa liquefação ocorre no aniversário do martírio dele e também por ocasião da comemoração desse milagre.
Eu não sei que dia é. Mas todo mundo vai, reúne lá, e dizem que o italiano já está tão indiferente que quando não ocorre, demora de ocorrer, eles começam a soltar praga, tudo. Impressionante. Não pode ser o ser humano, né? Aqui quando pode chegar o ser humano? Mas se conta que São Bento Lábio, lá em Roma, né? Ele ia rezar na igreja, ele ficava em levitação, né? Aí ficava o sacristão varrendo a igreja, estava nem aí. Aí chegavam as pessoas e ficavam, mas que isso, que isso? É o santo rezando, estava nem aí. Impressionante como uma pessoa pode chegar em relação sobrenatural e diferente. Agora, padre, a oração então, protestante, hinduísta, budista, para o outro não tem essa de pecado? Pode servir para eles. Para eles pode servir. Quer dizer, no caso de um hinduísta, não. Se ele está rezando para um demônio, nada disso. Mas se uma pessoa, mais ou menos de boa fé, reza a Jesus Cristo, nosso Senhor pode dar uma graça para ele se converter ao catolicismo. Está entendendo? Nesse sentido. Mas para ele se converter. Qualquer estado de pecado. Qualquer pessoa em estado de pecado, ele está com a alma morta. Então ele não pode interceder. Está entendendo? Justamente o que eu estou dizendo. Tá entendendo? Para ele pode servir. Para ele. Para a conversão da pessoa. Está entendendo? Mas não para o outro. Mas aquele que está em estado de pecado, ele pode ter essa intercessão. Então, no caso, no grau que eu estava explicando agora, no grau de um santo, ele tem uma intercessão muito maior para salvar almas, para converter, para obter bens espirituais, materiais, etc. Mas, em geral, ela é um tanto localizada, para determinadas pessoas que envolvem, em maior ou menor extensão. É verdade que um santo como Santo Antônio tem uma extensão muito grande. Um santo que, até lá na Europa, em várias igrejas, lá você vai, você vê a imagem dele lá, ele é espalhado, universal esse santo. Muito... Ele tem realmente, o poder de intercessão dele certamente é muito espalhado. Mas não é uma mediação universal, completamente universal. São Bento também, mesma coisa. Essa mediação pertence justamente a Nossa Senhora. Porque justamente, pelo seu papel, todas as graças vieram por meio dela, por uma disposição da providência divina. Não porque algo na natureza dela implicasse nisso, mas por uma disposição de Deus, foi assim que as coisas foram estabelecidas. E, portanto, para nós que estamos abaixo do plano de Deus, não se trata de inventar o nosso próprio plano, mas de se submeter ao plano da providência divina. Se trata de coisas sobrenaturais. Nós podemos dispor das nossas coisas no plano natural, mas no plano sobrenatural as coisas vêm de Deus para nós e não de nós para Deus. A tendência hoje moderna é justamente isso. Você inverte as coisas. Você procura a religião como quem vai no supermercado. Você tira de cada produto que você gosta mais. Você prefere isso, aquilo não me faz muito bem para a sua digestão, aquilo não faz ótimo para você. Isso é gostoso, essa fruta é muito boa, essa eu não gosto muito. Você faz, são coisas naturais, você pode fazer, escolher. Se você tem dinheiro para pagar, não é problema. Mas no caso... Então, como isso está muito expandido, quer dizer, o consumismo, as pessoas tendem a ter um pouco de consumismo nas coisas espirituais. Então, elas procuram algo, às vezes ocorre isso, pessoas que estão com alguma dificuldade, isso, aquilo, aí, eles vão procurar alguma coisa para... Eles querem como se fosse uma pílula para... Como que toma a pílula, tudo bem. Então, ele procura a religião como se fosse isso. Então ele vai procurar isso, procura aquilo, e às vezes de um pouco ele tira cada coisa. Ele pega uma medalhinha, bota, tudo bem. Depois ele vai, tem tal coisa, tal ritualzinho na praia, ele vai também, porque isso também. Depois ele vai tal coisa, tal organização lá que é muito tolerante para todas as religiões, então não tem problema. Ele vai, ele faz um método de relaxamento, que aquilo vai ajudar. Ele vai no supermercado e tira uma coisa de cada coisa. Ele aplica isso à religião. A religião, o processo é completamente diferente, porque se trata de uma coisa de Deus, é sobrenatural. Então é preciso se submeter ao plano de Deus. E como é que a gente procura conhecer o plano de Deus? O plano de Deus é esse. Então, justamente a ideia dominante
do Tratado da Verdadeira Devoção é esta mediação de Nossa Senhora. E por isso, esta devoção é necessária para nós. Nosso Senhor quis se servir de Nossa Senhora na encarnação e Nosso Senhor quer se servir de Nossa Senhora na santificação das almas. E por isso, essa devoção será a mais apta justamente para nos santificar. Santificação quer dizer conversão e aprofundamento desta conversão. A influência do mal cresce de maneira desordenada, fora do comum. Nosso Senhor quer a nossa conversão. O Concílio de Trento, então, indicava como um remédio muito eficaz para a conversão das almas a renovação das promessas do batismo. Ela é feita no sábado, de Páscoa, e é sempre bom a gente lembrar isso, porque quando nós fizemos isso, nós fizemos por intermédio de um padrinho. Nós nem sabíamos direito o que estávamos fazendo. Então o padrinho, no lugar de nós, renunciou a Satanás, todas as suas pompas, etc., e fez uma profissão de fé. Essa renúncia, ela é necessária, deve ser renovada durante a nossa vida, porque assim é que a gente vai justamente se separar das influências más e aderir a Deus, porque justamente a conversão é isso. O pecado, a pessoa se volta contra Deus e adere de maneira desordenada às criaturas. A conversão é o processo inverso. A pessoa se separa das criaturas, de tudo que leva ao mal nelas, e adere a Deus. Então, é justamente isso, exatamente isso é o que é a renovação das promessas do batismo. E a consagração à Nossa Senhora esta consagração como escravos à Nossa Senhora é descrita por São Luís Guion de Montfort como uma renovação das promessas do batismo. Vejam bem que há um costume piedoso muito aconselhável em que depois do batismo se faz uma consagração da criança à Nossa Senhora. Costume muito louvável. Justamente para mostrar justamente essa pertença, já que o menino não batizado estava sob a influência de Satanás, e por isso se faz os exorcismos. Ele não está possesso, digamos assim, claro que não é isso, mas Satanás exerce uma ação ali sobre ele, impedindo, muitas vezes, os efeitos do batismo. Quer dizer, o batismo tira o pecado original, mas se você não faz os exorcismos, muitas vezes fica algo faltando e a criança vai crescendo e vai ficando sob uma influência má. Então se faz os exorcismos, porque justamente o demônio ali é expulso, a criança é batizada, recebe a graça. E para confirmar isso, se faz a consagração da criança à Nossa Senhora. Aqui, a verdadeira devoção, a consagração à Nossa Senhora precede. Ela precede. Porque justamente Nossa Senhora, como mediadora, ela fará justamente o caminho entre nós e Jesus Cristo. Então, para isso é preciso que nós nos consagremos a ela, e nos consagrando a ela, nós nos consagraremos melhor a Jesus Cristo, já que toda a nossa santificação consiste justamente em nos conformarmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo principal. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Porém, sendo Nossa Senhora a mediadora necessária entre nós e Jesus Cristo, então, São Luís Guion quer que nós nos consagremos a Nossa Senhora como escravos. Então, esta consagração consiste em nós entregarmos tudo que nós somos e tudo o que nós temos à Santíssima Virgem. Porque ela tomará isso e entregará a nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí o grande segredo, porque justamente devido ao nosso fundo mal, às nossas misérias
Mesmo quando estamos convertidos, mesmo quando procuramos nosso Senhor, mesmo quando procuramos praticar as virtudes, aquilo que nós procuramos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós praticamos é imperfeito. Quando a gente faz um ato de virtude, a gente procura fazer o ato de virtude e faz mesmo, porém há sempre um fundo de fraqueza, de tibieza, de orgulho, que atrapalha muito as nossas ações, que pode preceder, acompanhar ou ser posterior a isso. É muito comum, a gente faz um ato, faz uma esmola e depois fica com uma certa complacência disso. A gente suporta uma dificuldade, uma afronta, qualquer imprevisto e depois vem ou continua aquilo ecoando na gente, ou pelo menos vem um certo orgulho de que nós conseguimos superar isso e tudo isso vai se acumulando. Quer dizer, os nossos dons a Deus são maculados, eles são imperfeitos, eles são diminuídos. Né? O orgulho em geral diminui muito, não acaba com tudo, mas diminui muito os nossos méritos. Né? Então São Luís Grion imagina que ele chega à conclusão que nós podemos ter um mérito muito maior, nós podemos encontrar um caminho muito mais seguro, justamente entregando isto para a mediação de Nossa Senhora. Porque assim como o Nosso Senhor torna as nossas ações meritórias, se Nosso Senhor não tivesse nos redimido, a gente poderia fazer 1000 sacrifícios, viver uma vida de jejum perpétuo, sofrer todo tipo de coisa, isso não seria suficiente para perdoar o nosso pecado. As nossas ações só valem se forem unidas ao sofrimento redentor de Nosso Senhor, à cruz de Nosso Senhor. Só valem assim. Elas tomam valor disso. Senão não vale nada. Assim também, ainda que nossas ações tenham certo valor unidas à de Nosso Senhor, mas o que há de imperfeito, o que há de caduco, o que há de aleijado nessas coisas, isto pode ser diminuído ou elevado bastante se nós unirmos isso aos méritos da Santíssima Virgem, à mediação da Santíssima Virgem. Está aí, e por isso, por essa consagração, nós entregamos tudo a ela. Por quê? Porque Nosso Senhor quer nos salvar usando a nossa liberdade. Nosso Senhor respeita a nossa liberdade. Há pessoas, por exemplo, que às vezes, depois de uma vida muito difícil, e que eles se convertem, mas continuam com dificuldades, é a história um pouco de todo mundo, né? Eles, às vezes, chegam a pensar, seria melhor que a gente não tivesse liberdade, Nosso Senhor santificasse a gente assim, desse a graça, ponto final. Não adianta, é ilusão. Por quê? Porque nós somos essencialmente livres. Somos livres. À medida que a gente tem um intelecto, nós somos livres. Nós podemos dizer sim ou não. Nossa liberdade não é como a do anjo, que é definitiva. Ele diz sim ou não. Quando ele diz não a Deus, ele não quis mesmo, acabou, virou demônio. Não, a nossa vacila. Ela vai, sobe, desce, diz sim, depois diz não, mas é uma liberdade. Nós somos livres. Então, Nosso Senhor quer nos salvar, servindo-nos do nosso livre-arbítrio. É uma espada de 2 gumes, né? Muita gente pensa, era melhor que a gente não tivesse liberdade, porque com a liberdade a gente pode ir para o inferno. Só que, se a gente não tivesse liberdade, a gente não seria ser humano, seria animal. Nosso Senhor quer que a gente se salve pela nossa liberdade. Que a gente use a nossa liberdade para dizer sim a Deus. Então nós temos coisas das quais a gente pode dispor ao nosso bel prazer. Assim, por exemplo, os nossos méritos, que nós conseguimos pelas nossas ações, nós podemos dispor isto para nós ou para outras pessoas. Nós temos liberdade para isso. Nosso Senhor nos dá essa liberdade. Mas justamente, como com essa nossa liberdade nós muitas vezes fazemos muita coisa errada, muita besteira, também até na aplicação desses méritos a gente dispersa muito, às vezes.
porque nós não sabemos como utilizar.